O clima esquentou no Corinthians. A chapa esquentou, o clima azedou, a maionese desandou. Entre Fagner e Vitor Pereira. Informação que trouxe primeiro o Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, o Vitor Guedes, companheiro Vitor Guedes, também trouxe uma informação sobre uma reunião dos Gaviões da Fiel, ou representante dos Gaviões da Fiel, com o Vitor Pereira, cobranças ao Vitor Pereira, e o Vitor Pereira disse coisas ali. Por exemplo, ele fez críticas ao Fagner, dizendo que o Fagner está fora de forma. E também deu a entender que o William é chinelinho, hein? Que o William era chinelinho. O clima esquentou. Fagner versus VP. O ambiente no Corinthians não tá bom. Eu conto detalhes dessa reunião dos Gaviões, da torcida, com o Vitor Pereira. Isso à véspera, né? Momentos antes, horas antes desse jogo importantíssimo do Corinthians contra o Atlético Goianiense. O Corinthians precisa ganhar por 3-0 para conseguir a classificação na Copa do Brasil. Roda vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Há muita notícia para você no dia de hoje no canal do Cereto. Faça a sua inscrição, aperte o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, deixe o seu like para fortalecer o canal. Eu vou passar todos os detalhes dessa reunião, A maionese desandou, rapaziada. O bicho tá pegando nos bastidores do Corinthians. O clima não tá bom, principalmente entre o Fagner e o VP. É claro que ninguém vai confirmar nada dessa história, né? Vão dizer que é coisa da imprensa, mas o ambiente não tá legal, o clima não tá legal, e eu vou dar detalhes dessa reunião dos Gaviões da Fiel com o Vitor Pereira. E hoje à noite tem jogo, né, gente? Hoje à noite tem um jogo decisivo do Corinthians e vou mostrar também o que eu acho que vai ser a escalação do Corinthians daqui a pouco para vocês. Mas antes, um recado especial da SportBetBR.com. Na SportBetBR.com é assim: apostou, ganhou, é Pix, uma plataforma super segura e super fácil de usar. Entre lá, faça o seu cadastro já na SportBetBR.com. Aposte a partir de 50 centavos, é super fácil, tem os jogos da Copa do Brasil para você apostar. Apostou, ganhou, é Pix na SportBetBR.com, é assim, tá aí o QR Code para você apostar e o link também nos comentários fixados do canal. Bom, primeiro foi o Thiago Salazar que trouxe a informação, repórter da Gazeta Esportiva. O Thiago Salazar trouxe uma informação de uma insatisfação, uma treta, né, entre aspas, entre o Fagner e o Vitor Pereira. O clima azedou, rapaziada. Isso porque o Fagner, ele está insatisfeito, ou ele estaria insatisfeito com o VP pela metodologia do Vitor Pereira, né? O VP não é muito de dar satisfação aos jogadores. E o VP disse na entrevista, na conversa com os Gaviões da Fiel, que o Fagner está fora de forma. Então o Fagner não jogou contra o Palmeiras porque ele perdeu a posição, não é porque ele estava sendo poupado do jogo para o jogo da Copa do Brasil. O Fagner também está irritado com o posicionamento dentro de campo, dizendo que ele está jogando muito recuado, porque o Fagner é um lateral que gosta de jogar mais ofensivamente. E no time do Vitor Pereira, o Fagner tem jogado como lateral, quase que como terceiro zagueiro. O Fagner, o Fagner é um dos líderes do elenco, né? Quando o Fagner fala, a gente tem que prestar atenção, porque pode ser a insatisfação não só do Fagner. E há quanto tempo estamos falando sobre isso? Sobre essa questão da insatisfação do elenco do Corinthians ou dos líderes do Corinthians em relação ao trabalho do Vitor Pereira. Porque mudou a metodologia, os jogadores gostavam do Silvinho, mudou a metodologia de trabalho, a questão do rodízio incomoda muito os jogadores não gostam dessa história do rodízio.
a maneira do Vitor Pereira de trabalhar, né? Como eu disse, o Vitor Pereira não é muito de fazer carinho nos jogadores corintianos. O Roger Guedes já, isso publicamente, o Vitor Pereira já chamou a atenção, não só do Roger Guedes, como também de outros jogadores, e aí as entrevistas do Vitor Pereira incomodam muito os jogadores. Quando o Vitor Pereira foi principalmente depois do último jogo contra o Atlético Goianiense, né? Faz uma semana, quando ele vai para a entrevista e diz que os jogadores estavam... Não, faz uma semana não, já faz um tempo, né? No jogo contra o Atlético Goianiense, quando ele disse que os jogadores estavam de barriga cheia, aquilo pegou demais. Uma semana fez a Libertadores, né? O Corinthians primeiro jogou a Copa do Brasil, depois jogou os jogos da Libertadores e agora vai jogar de novo a Copa do Brasil. Então ele disse que foi salto alto, que os jogadores estavam de barriga cheia, e aquilo incomodou demais alguns líderes do elenco, dentre eles o Fagner. Bom, depois da derrota para o Palmeiras, e a gente já falou aqui tantas e tantas vezes que uma derrota do Palmeiras não passa despercebida. Quando acontece uma derrota dessa para o Palmeiras, o bicho pega. Representantes da Gaviões da Fiel, dentre eles o Metaleiro, que foi presidente da Gaviões, o Rony e o Fel, o Metaleiro, por sinal, uma vez, quando o Corinthians foi rebaixado, ele estava no ônibus do Corinthians, depois do jogo, saiu do banheiro para agredir os jogadores do Corinthians, e aí o Corinthians teve que parar o ônibus, ele foi preso e tudo mais, e depois a direção do Corinthians ainda foi lá e ajudou a tirar o Metaleiro, porque não prestou queixas. Enfim, de qualquer maneira, ele é um dos líderes dos Gaviões da Fiel. Ele foi para essa reunião na segunda-feira à noite, vazou essa reunião, e aí mérito total do Vitor Guedes, que teve acesso a essa reunião, que contou com o Vitor Pereira, contou também com o do William Monteiro Alves, presidente do Corinthians, e com os dirigentes corintianos, e alguns detalhes da reunião, que terminou por volta da 1h. A conversa teve questionamentos, o treinador foi questionado sobre o desempenho do time, e ele alegou que não tem tempo para treinar, e que não teve uma pré-temporada. O Vitor Pereira vive dizendo isso, né? Que não tem tempo para treinar, que não teve pré-temporada e tal. Bom, é verdade que ele não teve pré-temporada, e é verdade também que ele não tem tempo para treinar, mas ele sabia que seria assim, né? No futebol brasileiro é assim, o pacote do futebol brasileiro é desse jeito. Quando o treinador decide, topa treinar no futebol brasileiro, ele tem que saber que é desse jeito. Bom, ele disse que falou que não consegue ainda impor o sistema de jogo dele por causa do sistema de trabalho, a metodologia de trabalho, por falta de peças e jogadores machucados, muitos jogadores machucados. Isso é um argumento válido, muitos jogadores se machucaram no comando do Vitor Pereira, o Fagner, o William, se bem que o William, o que o Vitor Pereira disse aqui, eu vou dizer daqui a pouco, é algo que olha, eu acho que é muito grave. Bom, o Fagner, o Maicon, o Paulinho, o Renato Augusto, dentre outros jogadores que também se machucaram. E também disse que alguns jogadores estão com idade avançada e que não aguentam jogos seguidos, que também é uma verdade. O Corinthians apostou na contratação de jogadores com idade acima dos 30 anos, e aí nessa sequência de jogos o time acabou estourando. Bom, sobre o William, disse que em alguns jogos decisivos, o William alegava sentir dores, mas que o departamento médico fazia a ressonância, fazia os exames e não acusava nada. Não aparecia nada nos exames. E aí que, para não tirar dúvidas, outros exames eram feitos no clube, fora do clube, né? Ele fazia os exames no clube, depois outros exames eram feitos fora do clube, mas também não aparecia nada, não acusava nada. Mesmo assim, o jogador dizia que estava com dores. E por isso não era escalado pelo treinador. Porque é uma coisa não sai nos exames, mas se o jogador está dizendo que tem dor, como é que você vai fazer? O que, na minha opinião, é chinelinho. Isso é o popular chinelinho. Isso é a popular pipocada. E se o Vitor Pereira estiver dizendo a verdade, dentro do que foi relatado, é muito triste essa informação do William, que inclusive pulou do barco, foi embora antes dos jogos decisivos.
Muito triste. Bom, o Vitor Pereira pediu desculpas pelo que disse na entrevista. Aliás, esse foi o principal motivo da reunião com os Gaviões, né? Porque os caras ficaram muito putos com a entrevista do Vitor Pereira depois do clássico contra o Palmeiras, quando ele disse: você sabe, quando perguntado pelo Ricardo Martins se ele tinha medo de ser demitido, ele respondeu: você sabe quanto eu tenho no banco? Você sabe quanto eu tenho na minha conta bancária? E isso pegou mal demais, ficou muito feio. Mas aí ele pediu desculpas para os torcedores, disse que estava de cabeça quente, admitiu que é pavio curto, que não quis dizer aquilo. Bom, e disse que as mudanças constantes no time, o rodízio, porque pegaram no pé dele também na questão do rodízio, né? Porque ele não define logo um time. Ele disse que isso é para fazer testes, porque esses testes deveriam ser realizados nos treinamentos, mas que não há tempo para isso. E aí ele revelou que está tendo problema com o Fagner, porque o jogador está fora de forma e tem feito cobranças ao jogador. Olha só o tamanho da encrenca, cara. A relação do Fagner e do VP não é das melhores, né? Como se sabe, então, pelas informações. E aí o VP vai e fala uma coisa dessas para membros da torcida organizada e vaza a conversa. O Roger Guedes e o William também estão incomodados com o VP, outros jogadores do elenco também estão incomodados com o VP, e agora é que a gente vai ver, cara. Agora é que a gente vai ver se a cobra vai fumar, se o bicho vai pegar. Porque nessa hora, se os jogadores não estiverem fechados com o técnico, nessa hora é difícil, o técnico vai cair. Ou então fica o técnico e derrubam os jogadores. Nessa hora é isso que vai acontecer. Por todas essas informações, por tudo isso que está sendo dito, jogadores e técnico não estão falando a mesma língua. Infelizmente. Quando acontece isso, já era. Não tem como dar liga. Infelizmente. Mas, mesmo assim, o Fagner deve ser o titular hoje, porque a outra opção é o Léo Maná, porque o Rafael Ramos está machucado. Poderia colocar o Bruno Mendes na lateral direita, mas o Bruno Mendes já jogou a Copa do Brasil e também não pode jogar. Então, mesmo assim, o Fagner deve ser o titular hoje. É por isso que o Fagner entregou a paçoca contra o Palmeiras para derrubar o Vitor Pereira? É claro que não, né, gente? É óbvio que não. O Fagner tem toda uma história no Corinthians e não faria isso. Mas, de qualquer maneira, ele não está satisfeito com o treinador corintiano. E também, evidentemente, que a direção vai tratar de desmentir. Bom, vamos esperar os acontecimentos, porque hoje o bicho vai pegar. Deixa eu ver o que vocês acham. Quero ver o comentário de vocês aqui no canal do Cereto, os amigos que nos escrevem. O Celso: nossa torcida é sensacional, não para de apoiar enquanto o jogo não acaba. Os jogadores precisam responder dentro de campo. É isso aí, Celso. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O próximo comentário é do Sandro Freire, sempre conosco. Com esse elenco de amigos e esse departamento de futebol amador, ou se faz uma limpa geral com planejamento de verdade, ou continuaremos sendo coadjuvantes no cenário nacional, além de estar anos-luz dos rivais. Gustavo Esteves: a semelhança entre os números dos dois técnicos, do VP e do Silvinho, só mostra uma coisa: o problema não é o técnico. O elenco é fraco, desequilibrado e com jogadores com pouca ou nenhuma capacidade de entender e reproduzir a identidade do Corinthians dentro de campo. O próximo comentário é do Ângelo Campanelli. Meu nome é Ângelo, seu canal é da hora, Cereto. Obrigado, Ângelo. Sempre estou te assistindo aqui em Rondonópolis, Mato Grosso. Um abraço para Rondonópolis, Mato Grosso. Obrigado, Ângelo Campanelli. O José Donizete Pereira da Costa: bom dia, excelente apresentador. Obrigado, muito obrigado pelo excelente. Corinthians tem que ter 11 jogadores definidos. Se ficar trocando todo jogo, não vai a lugar nenhum. Nunca terá entrosamento entre os jogadores. Concordo. E o Valdir Franco de Melo: Cereto, a minha escalação bem arriscada para pressionar o adversário e fazer um gol logo de cara, todo mundo ajudando na marcação, é a seguinte: Cássio, Fagner, Balbuena, Raul Gustavo e Fábio Santos. Renato Augusto, Fausto Vera,
Roger Guedes, Mosquito, Yuri Alberto e Giovani. E depois, quando for cansando, vai fazendo as trocas. Por falar em escalação, deixa eu mostrar o que eu acho que vai ser a escalação, tá? Não é provável, nem é possível, não sei. Porque o Vitor Pereira, cada hora, ele bota um time diferente. Eu vou colocar o que eu acho que vai ser a escalação. Cássio, Fagner, o Balbuena, o Raul Gustavo e o Fábio Santos. O Cantígio, acho que ele vai de Cantígio. Ninguém tá apostando no Cantígio, eu acho que ele vai de Cantígio. O Duqueiroz e o Renato Augusto. O Mosquito, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Acho que vai ser essa escalação, mas sempre tem chance, a grande chance de errar, porque o Vitor Pereira sempre aponta uma surpresa e nas escalações dele ele sempre muda toda hora, então é muito difícil de você acertar quem está na escalação. Obrigado por você ter comentado, faça sempre o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários, faça a inscrição, aperte o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like aí, faça o seu comentário, a sua opinião é muito importante. Deixe o seu like, tá? Para você quer me ajudar? Então deixe o seu like. É muito importante que você deixe o like para fortalecer o canal. E vamos ficar na torcida, hein, rapaziada. Me segue nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto no Twitter. Hoje à noite tem, depois do jogo, o jogo é às 9h30, terminou o jogo, você vem pra cá, porque tem Acabou a Brincadeira. Aqui tem opinião, aqui tem informação, aqui tem descontração, aqui eu falo mesmo, dou a quem doer. Olha lá, acabou, apagou a televisão, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.